Boa tarde, turma. Aqui quem fala é o Pedro Henrique Silva. Eu sou aluno da professora Rafaela Mendonça, turma TI2T da Escola Vital Brasil. E hoje eu vou falar um pouco sobre o tema perda auditiva em idosos, uma coisa preocupante na terceira idade. A perda auditiva na velhice ocorre em razão da morte parte de células auditivas, ou seja, a surdez ao envelhecer faz parte do processo degenerativo relacionado ao envelhecimento natural do indivíduo. Isso ocorre após os 60 anos de idade. Essa alteração é chamada de presbiacúsia. A presbiacúsia é uma doença multifatorial caracterizada pela perda progressiva da audição em ambos os ouvidos ao longo da vida. Essa perda de audição também pode ser acompanhada de zumbido, vertigem e desequilíbrio. A dificuldade auditiva é forte na presença de ruído de fundo. Então, ou seja, pessoas com deficiências auditivas pela idade geralmente conseguem conversar bem em locais com pouco barulho, mas passando por dificuldade em lugares com muito barulho. O idoso começa a aparentar muita dificuldade de ouvir a pessoa. E quais são as complicações? Geralmente, uma das primeiras dúvidas que gera quando fala perda auditiva na terceira idade é sobre quais são as complicações. E agora eu vou esclarecer as dúvidas. A perda auditiva no idoso pode ocorrer de forma progressiva, específica e ter caráter individual. Então, ou seja, é muito bom consultar o médico. Sendo denominada presbiacúsia, e suas complicações podem representar consequência social, psicológica e como isolamento social e frustrações e depressão. Quando o idoso ele vê que as pessoas não estão ouvindo ele vai começar a se isolar no cantinho dele, não vai querer que as pessoas percebam que ele está com dificuldade de ouvir. E tratamento é uma coisa muito importante. Consultar um médico, otorrinolaringologista e posteriormente o fonoaudiólogo para realizar testes auditivos que promovem a segurança, conforto, bem-estar e melhor qualidade de vida ao idoso. Muitas pesquisas realizadas em diferentes países mostram como ainda hoje em dia, existe uma grande resistência dos idosos na hora de aderir ao uso de aparelhos auditivos. As razões para isso são muitas, desde acreditar que a perda auditiva é passageira, que não há nada grave ou mesmo por vergonha de usar. Geralmente o idoso ele fica com vergonha, então com o pé atrás assim, de se adaptar ao novo uso do aparelho auditivo. Cuidados com a saúde geral também são fundamentais. Problemas circulatórios, hipertensão e diabetes prejudicam a saúde do ouvido, aceleram a degradação do órgão. E para garantir um organismo bom, é essencial ter uma alimentação saudável. Geralmente as pessoas falam que a alimentação não interfere em muita coisa, mas na saúde do ouvido, ou então na saúde geral, a alimentação é a base de tudo. A perda auditiva na terceira idade pode ser adiada. Como assim? Mas como assim pode ser adiada? A surdez na terceira idade é irreversível e não há como impedir que isso aconteça. A boa notícia é que é possível adiar o problema, desde que sejam tomados alguns cuidados ao longo da vida. E isso é muito, muito importante. Entre as principais recomendações estão o uso de protetores auriculares, quando a profissão exigir permanência em locais barulhentos, evitar o uso de fone de ouvido muito altos, controlar a altura da televisão, de rádios e do computador, dando sempre preferência aos níveis mais baixos. Ficar em lugares barulhentos pode causar traumas e traumas para o resto da vida do idoso. Então, quando o pai ou a mãe falar assim, abaixa um pouquinho esse fone aí, fone de ouvido está muito alto, então abaixa porque isso pode prejudicar muito a sua vida lá na frente, na terceira idade. Entre as principais, e outra coisa também muito importante para falar também com o idoso, pessoas que estão cuidando do idoso ali, né? Dicas para lidar com a perda auditiva do idoso. Isso é muito, muito, muito importante para a gente que vai se informar em técnico de enfermagem e para cuidador de idoso também. A primeira dica é: fale de frente para a pessoa, articulando bem os lábios, para o idoso olhar e ver o que você está falando.
Fale de um jeito natural. É mais importante falar devagar do que berrar. Geralmente o idoso fica ou então não entendi, mas tem que ter paciência, gente. Tem que ter muita paciência. Seja direto, evite frases muito longas. Se a pessoa pedir para repetir, repita. Não fica falando coisas muito difíceis, não fica enrolando muito nas suas palavras. Evite conversar em ambientes com muitos ruídos. Evite ambientes escuros. Quando estiverem entre várias pessoas, peça que cada um fale de uma vez e não todos ao mesmo tempo. Converse sobre uma ida ao otorrinolaringologista, isso é muito importante com os idosos. Encoraje a usar aparelhos auditivos, também muito importante. E seja colaborativo e compreensivo no período da adaptação aos aparelhos, geralmente é para as famílias. Enfim, chegamos ao final do slide, espero que você tenha gostado muito desse slide, dessas notícias que eu acabei de trazer. Então, gente, muito obrigado e aqui eu vou estar finalizando a minha apresentação.